Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Késia, professora de Física de vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre calorimetria, iniciando por calor. Mas o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas. O que acontece? A energia ela vai se transferir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Como observamos aqui no exemplo, temos o corpo A como θA, temperatura θA, maior do que a temperatura do meu corpo B, maior do que θB. E qual unidade eu utilizo para medir calor? Calor é dado em caloria, que é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Caloria é a nossa unidade usual, porém no sistema internacional a unidade de calor é o joule. Uma caloria equivale a 4,18 joules. E o calor sensível, ou quantidade de calor? Nada mais é que o calor que produz a variação da temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Por exemplo, se a minha matéria estiver no estado líquido, continuará no estado líquido. Se estiver no estado gasoso, continuará no estado gasoso. E o calor específico? O calor específico ele será a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma certa substância. Lembrando que calor específico é próprio de cada substância. Logo, chegamos à nossa equação fundamental da calorimetria, que diz o seguinte: a minha quantidade de calor será igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E quais unidades serão utilizadas? Olha, a quantidade de calor é dada em calorias, a massa em gramas, o calor específico em caloria por grama grau Celsius e a variação da temperatura é dada em graus Celsius. Uma observação: se a minha quantidade de calor for maior que zero, eu vou ter a minha temperatura se elevando e o calor sendo recebido. Se a quantidade de calor ela for menor do que zero, a temperatura ela vai diminuir e teremos então calor liberado. Já a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que se eleve 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Capacidade térmica é dada pela equação C igual a Q por delta θ, quantidade de calor pela variação da temperatura, em que a minha capacidade térmica pode ser medida em caloria por grau Celsius ou joule por grau Celsius. Vejamos o exemplo. Um bloco de metal, ao receber uma quantidade de calor de 400 calorias, tem sua temperatura aumentada de 30 para 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse bloco. Vamos retirar os dados da questão. Quantidade de calor igual a 400 calorias. Delta θ, a variação da minha temperatura vai ser entre 50 e 30. Então, 50 menos 30, 20 graus Celsius. Logo, a minha capacidade térmica será igual a 400 dividido por 20, capacidade térmica igual a 20 calorias por graus Celsius. Calor e energia. Vimos no início dessa aula que calor é uma forma de energia. Joule, então, realizou diversos experimentos na busca de um equivalente mecânico para calor. Vejamos aqui a foto do experimento que Joule fez. Ele construiu um recipiente isolado termicamente, no qual colocou um sistema de pás que poderiam agitar a água contida em seu interior. Para isso, ele usou um bloco que, ao cair de determinada altura, fazia as pás mergulhadas na água girarem. Como havia o atrito
entre as partes com a água, a velocidade do bloco era praticamente constante. Ou seja, a energia cinética era invariável. Com isso, praticamente toda a energia potencial gravitacional era transformada em cinética e fazia as pás girarem. Esse experimento ele permitia o aquecimento da água. Então, através desse experimento, ele conseguiu determinar a relação entre a unidade de calor, calorias, e a unidade de energia na época, que era o Newton vezes metro, chegando à conclusão que 1 caloria seria aproximadamente 4,17 newtons vezes metro, ou seja, 1 caloria igual a 4,18 joules. Isso levou à conclusão de conceitos já conhecidos hoje, como o de calor. Calor nada mais é do que a energia em trânsito, que será transferida espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. Outra coisa que levou à conclusão através desse experimento é que não podemos dizer que o calor ele está contido em um corpo, porque não é possível esvaziar esse corpo ou encher de calor. Sendo então uma consequência dessa transferência de calor de um corpo para o outro, a variação da temperatura. Sendo assim, o calor ele provoca a variação da temperatura e é chamado de calor sensível, a nossa quantidade de calor. Ele é perceptível, então, pela variação da temperatura. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.